aproveitar que você está aqui junto com a gente para colocar um outro assunto. Agora eu quero virar a chavinha e ir para o outro lado da lagoa, como se dizia antigamente, falar a respeito do Alan. Thiago Fernandes tem informações, tem novidades a respeito dessa situação. Como que está a novela Alan e Flamengo? Então, a situação é a seguinte. Teve uma reunião ontem, uma conversa do Flamengo com o staff do Alan. E durante essa conversa, o staff do Alan colocou na mesa o que o Atlético pretende. O Galo quer receber esses 7 milhões e 200 mil euros pela parte que tem direito do Alan. O Atlético tem hoje 70% dos direitos econômicos. Então, foi colocado isso sobre a mesa do Flamengo e o Galo só aceita negociar caso chegue uma nova proposta flamenguista com esses moldes. O Atlético até tinha cogitado a questão de colocar um valor por variáveis e aí o Flamengo pagaria 1,5 milhão de euros por causa dessas variáveis que seriam referente ao número de jogos que o Alan tivesse pelo Flamengo. Só que nesse momento o Galo recuou um pouco e só aceita negociá-lo por 7 milhões e 200 mil euros pela parte que o Galo tem direito. Se a gente fizer ali uma matemática simples, dá mais ou menos 10 milhões de euros o valor do Alan. Então o Galo volta àquela estaca zero, exige esses 7 milhões e 200 mil euros e a outra parte, que são de Alan e do empresário do jogador, eles mesmos teriam que negociar diretamente com o Flamengo. Tá bom, vou trazer de novo aqui o HG para essa resenha, que eu quero colocar algo para ele pegar e emplacar de lá de São Paulo lá sobre esse tema. HG, ontem o Flamengo tomou de 4 para a equipe do Bragantino. Você deve ter acompanhado o jogo, foi uma tristeza a saída de bola do Flamengo. Hoje, Sampaoli chegando no ninho do urubu. Será que vai bater muito na mesa pro Flamengo definir essa situação e buscar esse reforço, que é um pedido dele? Como que vai ser o Sampaoli chegando hoje no ninho do urubu? Necessito 7 refuerzos más. O Sampaoli vai chegar no ninho do urubu e vai fazer o que é a prática do modus operandi dele. O que ele fez no Santos, o que ele fez no Atlético, ele deve fazer no Flamengo também, que é chegar e dizer que o elenco precisa de reforços. Eu acho que qualquer treinador no Brasil hoje que disser que o Flamengo precisa de reforços, tem que internar, né, o sujeito. Então, assim, mas é que o Ayrton Lucas estava servindo na seleção, não estava lá, daí ele colocou o Léo Pereira. Gente, ele tinha jogador da posição que ele poderia colocar ali e não colocou. Então, ele às vezes, o São Paulo cria algumas situações de improvisar em algumas posições para justificar a pedida dele de reforços. Ele vai fazer isso no Flamengo e o Flamengo tem uma diretoria que, sinceramente, o Flamengo só não ganha tudo todo ano porque eles são muito incompetentes. É bem possível que a direção compre o argumento dele e vá ao mercado. Dinheiro não falta, o maior clube do continente, a torcida espetacular, tem dinheiro demais em caixa. Acho que isso pode ser um ponto a ajudar o Sampaoli, mas pera lá. Eu não sei se esses 4-0 de ontem, se foi só bola. Não, mas quando ele jogava no Atlético, ele treinava o Atlético, vez por outra ele tomava uma lapada até, ele perdia de goleada também. Ontem eu estou falando de postura, eu estou falando de time que corre, que compete. Ontem eu não vi o Flamengo fazendo isso não. Não sei se o grupo está satisfeito com a forma de trabalho dele. Aí nem com reforços resolve. E sobre o Atlético travar e dificultar a saída do Alan, o Atlético tem, para mim, o melhor volante do futebol brasileiro. E tem que segurar sim, por mais que precise de grana. Tem que segurar, porque é o seguinte, o produto tem um valor. Eu só vendo se for pelo valor que ele vale, não pelo valor que você, Flamengo, quer pagar. Tá correto, Atlético? Deixa eu colocar o Popó nessa discussão aqui. Popó, você acha que pode ter alguma relação o Atlético ter batido mais o pé nesse momento para manutenção, para que o Alan continue no Atlético depois da chegada do Filipão? Porque o Filipão, no primeiro momento, disse, não, eu não cheguei a discutir nada a respeito do Alan, e foi a primeira coletiva dele, ele colocou esse ponto. Mas você acha que lá, internamente, vai ter acontecido algo para pegar e falar assim, se possível, segure, se possível, dificulte, se possível, aumente o preço, valorize o cara.
Como Não que você está tenho vendo dúvida. tudo isso? Elton, não tenho dúvida. Eu concordo com o Everton em relação ao ponto de que o Atlético tem sim que valorizar o seu ativo. E acho que a gente está falando do Filipão. A gente está falando de um cara que entende mais do que nunca de volantes. Um cara que tem uma escola gaúcha de técnico que sabe o quanto é importante você ter no seu time um bom marcador, um bom construtor, um bom cara que vai preencher o meio-campo. E ele sabe que reforçar o Flamengo, principalmente depois das palavras dele, de que o Atlético vai brigar por tudo, reforçar o Flamengo não é o caminho. Então eu acho sim que o Filipão ter chegado e trazer essa ideia de jogo e querer resgatar o time, ele também quer contar com o Alan e eu tenho certeza que o negócio vai ficar um pouco mais difícil. Deixa eu dar uma passada no Valor aqui. Valor, eu queria saber de você o seguinte. A gente, por vários momentos aqui, por exemplo, vou lembrar do Nacho. O Nacho a gente sempre colocou aqui, foi unânime, que a gente bateu na tecla seguinte: o Nacho não quer mais ficar em Belo Horizonte. O Nacho quer voltar para a Argentina. E aí a gente fala, pô, então libera. É o desejo do atleta? Então libera. O Alan, já recebemos informações que o Alan, em determinado momento, disse que tinha esse interesse de ir para o Flamengo. É possível trazer o Alan de volta para ter um coração e a mente no Atlético? Ou é melhor liberar e facilitar as negociações? Porque assim, é difícil falar, né? É um tipo de situação que geralmente quando o jogador, quando ele decide deixar um clube, é difícil você removê-lo da ideia, né? E assim, eu sempre sou temeroso com relação ao nível de concentração do jogador a partir daquele momento em diante. Pode ser feita a melhoria no contrato? Pode acontecer, com certeza, e isso acabar sendo um fator importante para a mudança de pensamento. Mas eu sou da opinião seguinte, tá? O jogador, por mais importante que seja em qualquer elenco, quando ele dá sinais, dá amostras, isso vale para técnico também, de olhar outros horizontes que não aquele em que ele está situado, eu acho que é sempre a melhor alternativa você negociá-lo, independente da importância técnica que ele tenha dentro do seu elenco. Elton, só perguntar, a informação é que o Alan, que foi levantada naquela época, era de que o Alan queria sair do Atlético e ir para outros lugares, ou ele queria ir especificamente para o Flamengo? Para o Flamengo. Não, isso é um problema. Ele toparia se fosse Palmeiras, por exemplo. Pois é, então assim dá para negociar para fora. E a questão muito importante isso para explicar, porque não é um desejo que vai fazer com que o Alan force essa saída. Eu até estava conversando com uma pessoa muito próxima a ele, e o que ele me explicou? Ele falou assim, olha, o Alan não se importaria nesse momento de ficar. A única coisa que ele gostaria, caso permaneça no Atlético, é que ele tenha uma valorização salarial. Isso é natural, porque a proposta do Flamengo ela é muito superior à do Atlético. Então, ou melhor, o contrato do Alan no Atlético. O Alan não tem nenhum problema, não colocaria nenhum empecilho para ficar no Atlético, desde que houvesse uma valorização salarial mínima a ele nesse momento. E a questão é, o Atlético também precisa negociá-lo, gente. Eu acho que o torcedor precisa entender isso, porque hoje o Galo consegue manter um time ainda a duras penas e gastando até mais do que arrecada, porque existe muito essa parceria ainda dos mecenas. Mas o Atlético, pensando nas finanças, ele precisa negociar o Alan. E aí, poderia ser outro jogador, poderia ser um outro atleta. É que o Alan é quem aparece nesse momento como a principal possibilidade ou a principal alternativa de venda. Então, hoje, o Atlético necessita negociar o Alan e é por isso que o Galo deve fazer esse acordo com o Flamengo. Olha só, rapidinho, Thiago, eu queria te ouvir sobre a seguinte situação. O Alan já está há 3 meses sem jogar pelo Atlético. O Batalha tem feito boas partidas, tem entregado bastante pelo Atlético. Hoje, qual o tamanho? É claro, pessoal, que eu estou colocando o Alan é um dos principais volantes do país. É um jogador gabaritado, alto escalão, muito bom, não estou colocando isso. Qual o tamanho da saudade que hoje o torcedor... saudade não. Qual o tamanho da falta que o Alan faz à equipe do Atlético? A qualidade na saída de bola do Alan é melhor do que a do Batalha, mas eu acho que agora pra frente o que vai pesar muito é o trabalho do Filipão, como que ele vai extrair quem vai ficar. E eu também acho que o Alan deveria sair do Atlético, o Atlético precisa de dinheiro, mas dessa distância eu acho que vai dizer muito do trabalho do Filipão daqui pra frente. Eu acho que o Batalha, ele tá conseguindo dar conta do recado, é lógico
que a disparidade técnica entre os dois é muito alta, mas eu acho que sim dá para suprir essa ausência do Alan aí no restante da temporada. Boa, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações a respeito de Atlético, Cruzeiro e América e com a HG lá de São Paulo. 2 minutos e 30, marca aí pra